Pessoal, bom dia. Bom dia. Sou sargento Leonardo, sou presidente da Associação dos Militares do Estado de Alagoas, a MEAL, e hoje vou explanar um pouco sobre a proteção social dos militares. As regras, as principais regras, foram criadas por meio de uma lei federal, 13.954, em 2019, ratificada por meio de lei estadual em 2022. Lei 8.671. Vou falar uns tópicos aqui, principalmente de inatividade, que foi onde a gente teve uma mudança significativa, fazendo comparativo com a legislação dos servidores civis. Começando, lei federal, previsto esse dispositivo, ratificado na lei estadual. Reserva remunerada a pedido. Certo? O militar preencheu esse requisito aqui, 35 anos, computando ou não com o tempo averbado, ele pode pedir reserva remunerada. Certo? Para ele receber o salário integral, tem que ter, além dos 35 anos de serviço, no mínimo 30 anos de atividade de natureza militar. Preenchi esse meu requisito, posso pedir a minha reserva facultativa. Depois, vai analisar, a Polícia Militar vai analisar se você preenche esse requisito. Preencheu, vai recebendo o salário integral. E de forma proporcional. A lei federal traz esse dispositivo. Porém, a nossa lei foi omissa. Ela só trata de lei de reserva a pedido integral. Pela omissão, aplica-se o que está previsto na lei federal. Proporcional. De que forma, Leonardo? Sempre vou ter que preencher um desses dois requisitos. Aliás, um requisito para pedir a reserva. 35 anos. Eu tenho que preencher esse requisito para pedir a minha reserva. Posteriormente, será analisado se o salário será integral ou proporcional. Ah, preenchi os 35 anos. Beleza, vou pedir minha reserva. Vai ser integral? Se eu não tiver, no mínimo, 30 anos de atividade, será proporcional. E de que forma dá, Leonardo? Você pode averbar todo e qualquer tempo para atividade, para ato de serviço. Inatividade. Porém, só vai receber integral se todo o período que você averbou for de natureza militar. Por exemplo, averbei 10 anos de PM Pernambuco. Esse período, para a PMAL, é caracterizado de a natureza militar. Esse tempo eu posso utilizá-lo de forma integral para a minha remuneração na reserva. Mas eu tenho, Leonardo, 20 anos de PM e averbei 15 anos de carteira assinada. Posso averbar? Pode. Vou poder utilizar os 15 anos para a minha remuneração? Não. Só vai poder utilizar apenas 5 anos para a sua remuneração. Os 15 posso utilizar para a minha reserva, para pedir, porém, só posso utilizar para a minha remuneração 5 anos desse período que eu averbei de 15 anos. No exemplo que eu citei, se eu tenho 20 anos de PM, averbei 15 anos de atividade privada. Desses 15, eu vou pegar 5 anos para a minha remuneração e vou receber, esse exemplo que eu citei, 25 dias de salário, na proporção de 35. Alguma dúvida até aqui? Certo? Essa é a reserva remunerada a pedido. Certo? A pedido. Vou passar agora para o próximo tópico, que é a reserva ex officio. É aquela transferência que o militar não pede, mesmo assim o Estado obriga ele para a reserva. Porque atingiu ou preencheu alguns requisitos. Vou apresentar para vocês. A lei federal traz esse dispositivo. Certo? A lei estadual ratifica. Né? O militar será transferido ex officio para a reserva. Irá receber o salário integral se preencher esses dois requisitos. Irá proporcional, já aqui,
na parte proporcional, a lei estadual ratificou a lei federal. Ela só traz a proporcionalidade na reserva ex officio, quando o Estado ele instaura um processo administrativo. Na omissão, aplica-se a lei federal, na parte da integralidade. Certo? Então, ex officio integral, quem instaura o processo é o Estado, e vai analisar, preencher esses dois requisitos, o militar vai recebendo o salário integral. Não preencheu, tanto a lei federal como a lei estadual, que ratifica, prevê a proporcionalidade, podendo acrescentar sempre apenas 5 anos do tempo do ADP, se esse tempo não for de natureza militar. Entendeu, Salto? Até aqui dúvidas? Transferência ex officio. E quais são os requisitos, Leonardo? Até que idade o militar pode permanecer na ativa? A lei federal traz as regras das Forças Armadas e a lei estadual, que regulamenta a proteção social dos militares, foi omissa nesse item. Então, o que traz a lei federal 13.904? Coronel, eu peguei como parâmetro o coronel porque é o último posto que o militar pode ser promovido. Coronel fechado, 67 anos, fica coronel. Tenente-coronel, para nós, 64. Esse seria o limite compulsório, certo, para a lei federal. A lei estadual foi omissa. Por quê? Esse dispositivo de idade está previsto nessa lei 8.126 do mesmo ano, 2019, que ela amplia a nossa lei estadual, que é o Estatuto dos Militares, lei 5.346. Essa lei regulamenta a transferência compulsória. E para os militares do Estado de Alagoas, masculino, 63, feminino, 62 anos. Atingiu esse limite, o militar será transferido para a reserva de forma compulsória. A remuneração dele vai depender do tempo que ele tem de atividade. Se ele preencher todos os requisitos, vai integral. Se ele não preencher, vai proporcional. Até aqui alguma pergunta? E vamos para a reforma. O militar, se ele for reformado em decorrência da atividade policial, ele irá para a reserva recebendo o salário integral, porque o motivo que o levou para a reserva tem ligação com a atividade policial militar. Então, isso aí a gente não perde. Lembrando que, se o militar está batendo seu futebol com os colegas e ele sofre uma lesão e é reformado em decorrência disso, ele vai recebendo proporcional. Não vai receber um salário integral porque não tem ligação com a atividade policial. Atentos para isso. Estou indo visitar uma namorada, meus pais, sofri um acidente. Tem ligação com a atividade policial? Não. Ele não recebe integral. Se tem 25 anos ou 15 anos, recebe conforme a quantidade de tempo de atividade policial. Se tiver um caminho do papel, nesse caso, é caracterizado como atividade policial. Recebe integral. Entra aqui, olha. Virtude do exercício da função ou em razão dela. Se você está indo para o quartel, a razão disso aí é atividade policial. Aí recebe integral. Certo? E vem das pensões. Nem todos os órgãos têm a integralidade, paridade e vitaliciedade. Previsto na lei federal, ratificado na lei estadual. Os militares, todos sempre tiveram integralidade, paridade e vitaliciedade. As pensionistas, não. Com essa lei, equipararam os beneficiários da pensão aos militares. Então, todos os pensionistas hoje têm integralidade, paridade e vitaliciedade. Leonardo, o que é integralidade? Se o militar nativa recebe 15 mil, quando ele for transferido para a reserva, vai recebendo o mesmo valor. Se o militar da reserva recebe 15 mil, daqui a 2, 3 anos, o militar da ativa tem aumento,
ele também vai ter. Né? E vitaliciedade é para o resto da vida. Essas regras sempre existiram para os militares. O que não era aplicada, essa regra não era aplicada para, essas regras não eram aplicadas para as pensionistas. A gente tem um caso concreto de uma pensionista em 2019, ela estava recebendo menos de R$ 13.000, sendo pensionista de um primeiro sargento, que na época recebia em média R$ 8.000. Com essa lei, como a lei trouxe a integralidade, paridade e vitaliciedade para as pensionistas, ela saiu de menos de 3.000 para R$ 8.000. Porque, para ela, depois dessa lei, está sendo aplicada a paridade. Toda vez que o militar ativo tiver um aumento, a pensionista vai ter. E é assim, Leonardo, para o público civil? Não. O público civil, os dependentes não têm a mesma regra que tem as pensões militares. Eles recebem lá até o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje está em torno de 7.500 e pouco. Então, o servidor civil, recebendo 15.000, morreu. A pensionista não vai receber 15.000. Vai receber até o teto do regime geral da Previdência Social e toda vez que o órgão que ele estava rotulado tiver aumento, vamos supor, a educação, tiver aumento dos professores da ativa, aquela pensionista não vai ter aumento, porque para ela não se aplica a paridade. E a vitaliciedade, Leonardo, para o público civil, só existe a partir dos 44 anos de idade, na data do óbito. Se na data do óbito do titular, do servidor, a pensionista, por exemplo, tenha 40 anos, ela vai receber no máximo até 20 anos. É o máximo que a pensionista consegue receber. Abaixo de 40 anos, de 44, é no período de 20 anos de pensão. Depois disso, perde. Que é os militares, não. Vamos supor, uma esposa do coronel que tenha 25 anos. Se o coronel morrer, ela vai receber a pensão do coronel enquanto ela tiver vida. É uma pensão vitalícia. Isso não se aplica para o público civil. Essa é a diferença entre os militares e os órgãos civis. A questão da integralidade, paridade e vitaliciedade, que eles não têm, os militares têm. Né? Perderá a pensão, previsto na lei federal, ratificado na lei estadual. Aqui estão alguns dispositivos. Venha a ser destituído o pátrio poder, no tocante às cotas partes. Esse pátrio poder vem da legislação civil. Hoje, uma mãe, um pai, quem pode perder a autoridade ou o poder de ser pai. Civilmente, ele deixa de ser pai. Biologicamente, isso é impossível, mas juridicamente, sim. Se ele perder o pátrio, o poder, ele perde a pensão. Certo? Se a cônjuge, por exemplo, a companheira teve participação no homicídio militar, hipoteticamente, se for o caso do homicídio, ela perde a pensão. A volta parte, naturalmente, vai para os remanescentes ou o outro dependente. Hipoteticamente, uma mãe e um filho. Se a mãe perder, a quarta parte dela vai para o filho. E vice-versa. Certo? Quando é que o filho perde a pensão? Quando ele completar 21 anos ou 24, se for universitário. Quando ele perde, a quarta parte dele vai para a mãe. Isso não acontece no público civil. Hipoteticamente, sou sargento, recebo 6.000. Se eu morrer, minha esposa recebe 3.000, minha filha recebe 3.000. Quando ela ficar maior de idade, os 3.000 que ela recebe passará para a mãe. O público civil atingiu a maioridade, nesse exemplo, perde e não passa a cota parte para o outro dependente. Então, o público civil tem essa diferença sobre... E era algo. E a companheira, a pensionista, tem outros casos que ela perde? Sim. Tem seu vínculo matrimonial ou militar instituidor anulado. Com militar instituidor anulado, ou seja, era casada e a justiça anulou aquele casamento. Tinha uma união estável e ela perdeu aquela não estável. Foi reconhecida a nulidade. Então, ela deixa de receber a pensão
a pensão por morte. E se contrair novo patrimônio ou constituir união estável. Perde. Não importa a idade, não importa a fase, não importa a condição financeira. Contrair um novo patrimônio ou constituir união estável, perde a pensão que ela recebia do militar. Certo? Então, o dispositivo acrescentou isso também, né? Aplica-se as regras por simetria às Forças Armadas. Então, toda vez que as Forças Armadas tiverem alguma alteração, teremos influência na nossa lei de proteção social dos militares. E as contribuições, Leonardo, previstas na lei federal, ratificado na lei estadual. Todos esses itens aqui pagam 10,5% para a proteção social dos militares. Os ativos não têm isenção, todos nós pagamos 10,5%. Vocês, quando receberem, daqui a 15 dias, lá no contra-cheque, vai ter lá 10,5% para o Estado. É a contribuição que vocês vão pagar. O servidor público paga 14%. Tem essa diferença sobre a alíquota. Os inativos, todos pagam, com algumas exceções. As pensões para a proteção social sobre contribuição é como se fosse um militar da reserva, com as mesmas regras de isenção. Certo? Aí vamos, aqui é a alíquota que nós pagamos para o Estado, 10,5%, desde janeiro de 2021. Por quê? Em 2020, os militares pagavam 9,5%. E desde 2020, os servidores civis pagam 14%. A gente saiu de 11 para 9,5% e eles saíram de 11 para 14% em 2020. Certo? Isenção de contribuição. Quem é isento na polícia militar? Quem recebe até 5 salários mínimos. Quem recebe até 5 salários mínimos é isento dessa contribuição de 10,5%. Quer dizer que um sargento da reserva, ele é isento desse valor? Não. Porque quem se encaixa nesses requisitos aqui, nesse requisito, na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, são os carros e soldados. Terceiro sargento já recebe acima de 5 salários mínimos. Então, o terceiro sargento, por exemplo, ele não tem nenhuma isenção. Ele paga 10,5% sobre o valor bruto que ele recebe. Não é o que recebe. Até tentamos colocar essa parte, do que excedesse tributar. Porém, o Estado não aceitou. É isento quem recebe até 5 salários mínimos. Ultrapassou, paga integral, sem isenção. Além desse dispositivo, certo? Também a lei federal aqui ela foi omissa. Aqui ela foi omissa, a lei estadual acrescentou. Então, nem todos os estados vão ter essa isenção. Quer dizer que nós somos isentos, gente? Aí é que está. Essa isenção é só o pago do pessoal da reserva ou pensionista. Os militares não têm isenção da ativa. Foi da ativa, você recebeu R$1, vai tributar 10,5%. Vocês serão isento do imposto de renda, né? Então, dentro da regra geral, abaixo do DEC. Né? Fora essa regra aqui de 5 salários mínimos, se o militar ele se enquadrar, né? Se enquadrar em uma dessas enfermidades, ou seja, a lei estadual, ela fez remissão ao nosso estatuto. Lei 5.346. A lei federal foi omissa. Ela fez remissão por quê? Esse rol aqui de enfermidades, se o militar da ativa for comprovado que ele tem alguma dessas enfermidades, ele será transferido para a reserva, será reformado com salário integral, e nesse dispositivo ele será isento. Isso é o soldado ou coronel. Recebeu, foi reformado em decorrência de uma dessas enfermidades, ou já estava na reserva e foi comprovado que tem alguma dessas enfermidades, ele será isento dessa contribuição de 10%. Além disso, certo? Quando o militar, aqui já se aplica ao militar reformado.
em decorrência de algum ato, não que já está na reserva. A lei federal foi omissa, a lei estadual acrescentou. Quando a reforma decorrer de alguns dos casos previstos nos incisos, esses incisos, a lei faz remissão ao nosso estatuto, que é uma lei estadual, artigo 55. Esses incisos já levam o militar à reforma. Se ele for reformado, ele será isento da contribuição da proteção social. Isso é do soldado ao coronel. Em que situação, Leonardo? A lei prevê, artigo 55, lei 5.346, estadual, é o Estatuto dos Militares, ferimento recebido na manutenção da ordem pública. Se, exemplo, depois de formado, estou acelerando o curso, depois de formado, pegar uma regra geral, estou lá em regeneração do imposto, fui lesionado, essa lesão levou à minha reforma. Se eu fui reformado, serei isento da contribuição do alagoa, da proteção social dos militares. Eu não sofri um acidente na viatura, em deslocamento, fui reformado. Não vou pagar a contribuição para a proteção social dos militares. Isso do soldado ao coronel. A doença moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito à condição inerente ao serviço. Tudo isso aqui tem que ter ligação com o serviço para o militar. Naturalmente, seria reformado e, com essa reforma, seria isento da contribuição da proteção social dos militares. E a lei federal foi omissa, a lei estadual acrescentou. Promoção por reforma. Será promovida até o último ponto ou graduação o militar que esteja habilitado àquela graduação. Como assim, Leonardo? Vocês, por exemplo, estão fazendo CFP, certo? Serão habilitados a chegar até a graduação de segundo sargento. Depois de formado, for reformado com ato de ligação com o serviço policial, serão promovidos à graduação de segundo sargento. Serão reformados, receberem um salário integral, a graduação de segundo sargento. Quais são as situações, Leonardo? Acidente de serviço ou durante o deslocamento, a sua pergunta. Estou indo para o quartel, sou um acidente. Sou soldado, fui reformado. Será promovido à graduação de segundo sargento. Durante o serviço, tipo, a viatura bateu, fui reformado em decorrência do ferimento. Será promovida à graduação de segundo sargento. Fora do serviço, desde que tenha se dado em razão da condição de militar. Estou de folga, com mala aquele empregado. Efetuou algum disparo, algo do tipo inferior, que eu fui reformado. Serei promovido à graduação, esse exemplo que eu estou citando, a segundo sargento. Se for o segundo tenente, será promovido a capitão. Leonardo, militar morreu em decorrência dos ferimentos. Será promovido pós-morte a graduação de segundo sargento, ninguém quer, mas a pensionista irá receber o salário de segundo sargento ao invés de soldado. Viu só? Da transição. Nesse ponto aqui, vocês observaram que tudo tem que ter ligação com a atividade policial. Com exceção da isenção, daquela regra geral lá, com exceção das enfermidades, e não há necessidade de ter ligação com a atividade, todos os demais requisitos levam o militar para a reserva, para a reforma, gera isenção e alguns promoção. Se o militar se encaixa aqui, por exemplo, está na ativa e comprova-se que ele tem alguma dessas enfermidades, será transferido para a reserva, de forma integral, certo? Como não tem ligação com a atividade policial, irá receber o salário integral, não será promovido e terá a isenção. Quando tiver relação com a atividade policial, aí sim, ele será promovido conforme prevê esse rol. Doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito à condição inerente ao serviço. Acontece muito na polícia.
O militar reformado com problema de coluna. Instala-se um processo e comprova-se que aquele problema foi decorrência do serviço. Será reformado, certo? Terá a isenção, nesse contexto aqui, da contribuição. E a promoção tem que se encaixar nesse rol. Molesto incurado que tem relação de causa e efeito com o serviço. Se for comprovado que o problema de coluna é incurável, ele será reformado e promovido. Acidente de serviço e fora do serviço. Aqui está a parte da transição. Até os militares estaduais que não houverem completado até 31 de dezembro de 2021 o tempo mínimo exigido, e qual era o tempo, Leonardo? Até 2021, se a policial feminina comprovasse que preenchia esse requisito aqui, 25 anos, ela poderia pedir a reserva remunerada com salário integral, e nesse período aqui, poderia computar todo e qualquer tempo averbado, identificando. Policial feminina, 5 anos de PM, 20 anos de serviço averbado, empresa pública ou privada. Poderia ir para casa com salário integral? Sim. Ah, Leonardo, até dezembro de 2021, eu só tinha 20 anos. O que vai acontecer comigo? Vou trabalhar os 5 que me faltaram e acrescentar 17% sobre os 5 anos que estavam faltando. O militar masculino, até dezembro de 2021, precisava apenas de 30 anos de serviço, podendo também ser computado todo e qualquer tempo averbado. Ah, Leonardo, em dezembro de 2021, eu só tinha 20 anos. O que vai acontecer? Vou tirar mais 10 e acrescentar 17%, que é a verdade, sobre os 10 anos que eu precisava trabalhar naquele período. Essa é a regra que não será aplicada para vocês, porque vocês já estão entrando na regra integral, regra nova. Então, hoje, a policial feminina que está entrando na Polícia Militar, ela tem que trabalhar, vai ter que trabalhar mais 10 anos do que era previsto até 2021. Aqui a transição, atualmente, quem administra a Previdência Social do Estado é o Alagoas Previdência, é uma autarquia estadual. A partir de, teoricamente, junho desse ano, que completa um ano, a Polícia Militar deverá ser a gestora da proteção social, e devemos vincular o Alagoas Previdência, certo? O convênio tem a duração de 12 meses, que é o período de transição. Você não terá um problema com a questão de gestão do AL Previdência. A Polícia Militar vai ser a própria gestora, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros. Aqui finalizo a minha instrução